Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, temos um clima de tensão na fronteira do Brasil com a Venezuela, fechada lá do outro lado por ordem de Nicolás Maduro. Pois é, ele está com medo que haja um bombardeio de remédios e alimentos contra o regime dele, né? Essa é a verdade. Mas ele está cercado de alimentos e remédios. Desde Curaçao, a ilha holandesa, ali pertinho do litoral venezuelano, no Caribe, no Mar do Caribe. Depois, lá em Cúcuta, que aquele bilionário inglês, dono da Virgin Airlines, está fazendo um grande show, um show popular para arrecadar mais dinheiro ainda. O nosso ministro de Relações Exteriores está indo para lá, para participar do show junto com os colombianos e com as autoridades colombianas. E todo o alto comando, digamos assim, do governo Bolsonaro se reuniu essa semana, decidiu que vai participar dessa operação lá via Pacaraima, né, que está ali na fronteira com Santa Helena do Uiarém, né? E todo mundo aí de olho no que está acontecendo lá na Venezuela, que está com dois presidentes, o Guaidó e o Maduro, né? Eu vejo algumas notícias aqui no Brasil. O Itamaraty não tem nenhuma informação sobre o bloqueio, mas claro, o bloqueio é feito pelo presidente que o Brasil e mais 49 países não reconhecem. Por sua vez, o general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República, está indo para uma reunião do Grupo de Lima, que vai ser realizada na segunda-feira para avaliar a situação da Venezuela. É uma tensão que cresce, né, por causa da resistência de Maduro em receber ajuda. O país está precisando de ajuda. Tem alguns milhões, eu acho que eu já perdi o número da inflação de lá. Não é mais 1 milhão %, não sei se é 2,5 milhões, algo assim. Mas é o total desastre de um regime, né? Como se já não houvesse na história os exemplos de que não dá certo, né? Na prática não dá certo, né? Enfim, vamos ficar aqui na torcida para que não haja nenhuma saída de força nisso aí, embora a resistência de Maduro seja uma medida de força. Crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro estão na mira da Polícia Federal nessa manhã, que também busca endereços do senador Ciro Nogueira, do PP, que também é o presidente da Legenda, numa operação chamada de compensação, viu, Alexandre? Pois é, Partido Progressista, né? Outro dia eu falei que os grandes partidos estavam envolvidos, o Partido Progressista também está, e é, digamos, uma segunda linha depois de PT, MDB e PSDB. E Ciro Nogueira é o líder do partido, teria recebido, segundo o depoimento do grupo JF, lá do Joesley, 43 milhões. Aí a gente fica pensando, peraí, mas Odebrecht, Andrade Gutierrez, JF, dão assim tão fácil milhões para políticos? Claro, se eles estão dando, é porque eles conseguiram fazer algum superfaturamento com alguma estatal em algum lugar, né? Haja visto aí tudo que aconteceu com a Petrobras, né? Então o dinheiro vem daí, e no fundo nós aqui vamos pagar. Quando parou a mamata da Petrobras, a gasolina começou a baixar, a terceira baixa consecutiva de gasolina. Então a gente está vendo aí como a corrupção nos prejudicou nesses anos todos. E segundo os autos aí que levaram à autorização dessa busca e apreensão que está sendo realizada hoje, né? Mais uma, Polícia Federal não para, segundo os autos era dinheiro para o partido apoiar a reeleição de Dilma, né? Eu costumo dizer que nós erramos e repetimos o erro ao reeleger Dilma, a reeleição de Dilma, e depois que não apoiasse o impeachment de Dilma. Era uma força, era a tesouraria de Dilma, né? E, enfim, está aí agora essa questão aí toda, né? Com mais uma batida e pegando esse senador, que é um senador importante, representa o Piauí, estão fazendo
busca e apreensão em São Paulo também, quase todos estão em São Paulo, porque é onde se centralizam as operações financeiras desse dinheiral todo com que eles trabalham. Seguindo esse seu raciocínio, Alexandre, de que o dinheiro é público, né? Porque é nosso, então eu vou colocar mais um P aqui, virou uma parceria público-privada essa aqui também, né? É verdade, eles acham que público não é de ninguém, não, público é nosso. É de todo mundo. O que é público é nosso. As pessoas que destroem o que é público ou que roubam o que é público estão roubando do povo brasileiro, estão roubando daqueles que pagam impostos. Bom, ontem a defesa do ex-presidente Lula, Alexandre, sofreu mais um revés no Supremo Tribunal Federal. Pois é, e aí eu fiz a contagem aqui, está chegando perto de 100 o número de recursos que já foram usados pela defesa de Lula, né? Não adiantou, não passou, o ministro Fachin não aceitou, né? Era uma questão que um ministro sozinho, um juiz sozinho do Superior Tribunal de Justiça havia decidido e estavam discutindo se não seria algo de o plenário decidir ou uma turma lá do Superior Tribunal de Justiça. Mas, enfim, não conseguiu isso no triplex. Ainda não estão considerando a condenação posterior, que é a do sítio de Atibaia, né? Que já soma, então, 25 anos de sentença de Lula. Mas eu fico pensando, né? Puxa, que dinheirão, desculpa, que dinheirão que se gasta com advogado, né? Parece que os advogados são compadres de Lula e tal, e estão fazendo de graça, né? Mas isso nos leva a pensar de outros advogados. Eu não consigo deixar de pensar naqueles advogados do Adélio Bispo e fico torcendo aqui para que a Polícia Federal em breve nos tire as dúvidas. Alexandre, ontem saiu o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, apontando uma variação de 0,3% em fevereiro, segundo o IBGE, e juntamente com fevereiro de 2000, a variação foi a menor para um mês de fevereiro desde o início do Plano Real em 1994. Pois é, 25 anos e é a menor inflação que já houve, né? Só empatou com a do ano 2000, como você lembrou. E se a gente olhar para trás, os últimos 12 meses, estamos com uma inflação medida pelo IPCA de 3,73%, bem abaixo da meta, que é de 4,25%. Isso significa que a inflação está dominada como nunca, né? Não tem perspectivas de aumento neste ano e que talvez seja possível baixar ainda mais outro recorde, que é o da taxa Selic, que está em 6,5%, nunca foi tão baixo em toda a existência dessa taxa do mercado interbancário, né, que é a base para cálculo de juros, e pode ser que essa taxa Selic venha a ser reduzida ainda mais. São boas notícias para o país, né? Porque um país vai bem quando sua economia vai bem, quando dá emprego, quando o crescimento estimula o reinvestimento, o investimento de lucros, né? E com isso a criação de empregos, e a vida fica melhor para todo mundo, né? A gente agora está olhando a Venezuela para ver como é ruim um governo péssimo. Alexandre, para a gente completar, os jornais hoje informam, né, que Rodrigo Maia sofre pressões, o governo sofre pressões, tem parlamentares querendo cargos aí no segundo escalão, e o presidente Bolsonaro decidiu criar um banco de talentos para esse segundo escalão? Pois é, ou ele não está sentindo pressão, ou não está havendo pressão, ou nada disso, porque ele está dizendo aos partidos políticos o seguinte: olha, as nomeações que ainda faltam para os órgãos federais nos estados serão feitas através de um banco de talentos em que a gente vai descobrir as pessoas que têm mérito e conhecimento para ocuparem o cargo e não aquelas que são indicadas pelo partido político. É mais uma transformação positiva. Outro dia, falando com o presidente de uma ONG, ele me dizia: estamos à disposição do governo para fornecer nomes de sábios, de gente que se destaca em seus respectivos setores, porque se a gente não tratar de dar atenção para essa gente, elas vão ser recrutadas por outros países, né, que precisam de cérebros.
Então, é uma tentativa de a gente aproveitar, não a indicação política do partido para trabalhar pelo partido lá dentro do governo, e sim o cérebro que poderia ser recrutado por países estrangeiros, por firmas, empresas estrangeiras, para trabalharem pelo país, né? Eu acho que é uma boa medida essa, de mérito, prestigiando o conhecimento da pessoa e não os conhecidos que ele tiver dentro de um partido político. Alexandre Garcia fala diariamente aqui de política no Jornal Eldorado e volta na segunda. Bom fim de semana. Aproveitem o fim de semana. A rádio dos melhores ouvintes. Eldorado.